E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar no momento uau, super marcante da vida de Jesus. O dia em que ele chegou na cidade dele, sabe? E na frente de todo mundo que o viu crescer, ele simplesmente revelou qual era a sua missão. Bora embarcar nessa? Mas antes da gente começar, quero jogar uma pergunta no ar. Qual é a sua missão no mundo? Calma, eu sei, é uma pergunta e tanto, né? Mas o mais fascinante é que Jesus, num sábado que tinha tudo para ser um dia comum, respondeu exatamente essa pergunta sobre ele mesmo. E foi de um jeito, nossa, poderoso. Vamos ver como foi isso. Ok, para a gente entender o tamanho do que aconteceu, a gente precisa voltar no tempo. Vamos juntos para Nazaré, a cidade onde Jesus cresceu, o quintal da casa dele. Tenta imaginar, ruas de poeira, casinha simples e a galera toda que conhecia ele desde moleque. Então, a cena que o Evangelho nos conta é super normal. Pensa só, Jesus está em casa, matando a saudade da família, dos amigos, e como era o costume, no sábado, que é o dia sagrado para a oração, ele vai para a sinagoga. Era a rotina dele, sabe? Um dia comum, só que não. Lá na sinagoga, era normal alguém da comunidade se levantar para ler um trecho da Escritura. E nesse sábado, quem se levanta? Jesus. Gente, ninguém ali podia imaginar, ninguém, que o trecho que ele ia escolher e o que ele ia falar logo depois ia literalmente mudar a história para sempre. E é aqui que a gente chega no ponto central da história. Porque Jesus não pega o livro do profeta Isaías e abre numa página qualquer. Não, não. A passagem que ele escolhe é tipo assim a sua declaração de missão, o seu manifesto, sabe? Ou é para isso que eu vim. Então ele começa a ler, e a voz dele enche a sinagoga com palavras que tinham sido escritas, olha, séculos antes. Mas o jeito que ele lê não é como uma história antiga, não é coisa do passado. Ele lê no presente como se aquilo estivesse acontecendo ali, através dele. Ele está literalmente dando vida à profecia. E aí ele descreve ponto por ponto qual é a missão dele. E olha, não é nada vago, nada abstrato. É uma missão super concreta. Cura, libertação, esperança. É sobre dar a vez para os pobres, libertar quem está preso, dar visão para quem não enxerga e defender os oprimidos. Numa época cheia de injustiça, gente, isso era uma verdadeira revolução. Imagina a cena. Depois que ele termina de ler, o clima na sinagoga deve ter ficado tenso. Jesus acabou de fazer uma declaração muito forte. E agora? Todo mundo olhando para ele, esperando. Tá, e aí? O que ele vai falar agora? Vamos tentar visualizar isso de novo. Silêncio total. Jesus enrola o pergaminho, devolve e senta. E todo mundo, mas todo mundo mesmo, com o olho grudado nele. A expectativa, a tensão ali, devia dar para cortar com uma faca. Sério, o que alguém fala depois de uma dessas? Depois de ler uma profecia tão poderosa e basicamente dizer sou eu, na frente de todo mundo que conhece a pessoa desde criança. A expectativa era gigantesca. E aí, com uma frase, uma única frase, Jesus muda tudo. Ele não fala, um dia isso vai acontecer, não. Ele diz, hoje, a espera acabou, pessoal. A missão começou, aqui, agora, comigo. E agora vem o pulo do gato pra gente. A missão que Jesus anunciou lá em Nazaré não acabou com ele de jeito nenhum. Ela foi passada para frente. É como um bastão que foi entregue para cada um de nós que decide seguir os passos dele. Tá, mas e aí? Como é que essa missão funciona hoje, na nossa vida? Olha, é mais prático do que a gente pensa. Levar boas novas pode ser simplesmente dar uma força para aquele amigo que está para baixo. Libertar os presos pode ser ajudar alguém a sair de um vício ou de um medo que paralisa. Dar vista aos cegos é dar uma luz para quem está perdido. E libertar os oprimidos? Isso é defender quem está sofrendo bullying na escola ou na internet. Essa frase do Dom Helder Câmara, nossa, ela é perfeita. A missão é muito mais do que só uma ajuda ali na hora, sabe? É lutar por um mundo mais justo para todos. A gente pode pensar na Irmã Dulce, ou nos tantos voluntários que hoje trabalham com pessoas em situação de rua, por exemplo. Eles não estão só dando o peixe. Eles estão lutando para que todo mundo tenha acesso ao rio. Essa é a missão de verdade. Ok, tudo isso é lindo, inspirador, mas a pergunta que não quer calar é, e a gente? Como é que a gente faz isso virar realidade na nossa vida? Tipo, começando hoje, essa semana, como a gente sai do discurso e vai para a ação? Então eu quero propor um desafio prático para a gente essa semana. Vamos chamar de Operação Boa Notícia. Que tal? Passo 1. Identifique. Pensa aí na sua escola, na sua família. Tem alguém que parece meio triste, isolado? Passo 2. Aproxime-se. Chega junto, puxa uma conversa de verdade. Pergunta como a pessoa tá e, o mais importante, escuta de verdade. E o passo 3. Haja.
Não precisa ser nada gigante. Uma palavra de apoio, um favorzinho, ou só ficar ali do lado fazendo companhia. E aí, quem topa ser a boa notícia na vida de alguém? E para a gente não fazer isso sozinho, que tal levar essa ideia para o nosso grupo de Crisma? Eu tenho uma proposta de dinâmica para a gente botar a mão na massa juntos e colocar tudo isso que a gente conversou em prática. A dinâmica é bem simples. Se chama Mapeando a Missão. A gente pega um papel bem grande e desenha o mapa do nosso bairro. Aí a gente começa a marcar onde estão os pobres, os presos, os cegos, os oprimidos hoje. Pode ser um hospital, um asilo. Depois a gente conversa. Como é que o nosso grupo pode ser a presença de Deus nesses lugares? E o mais importante, a gente vai escolher uma coisa, uma ação concreta para fazer como grupo no próximo mês. Então é isso. A missão que Jesus declarou lá em Nazaré, hoje, o chamado é para a gente. A profecia se cumpriu nele, e agora ela quer se cumprir através das nossas atitudes. A pergunta que fica para a gente levar para casa como a missão de Jesus vai se cumprir através de cada um de nós essa semana?